O nosso trabalho é sobre a coluna do tempo geológico. E os integrantes são Amanda Perículo, Yasmin Beatrice, Michele Cardoso e Renata Brito. Bom, o planeta Terra tem 4,54 bilhões de anos e este intervalo de tempo é denominado tempo geológico e é dividido em intervalos menores chamados de unidades cronoestratigráficas. O éon é um intervalo de tempo muito grande e está dividido em 4 partes: o radiano, o arqueano, o proterozoico e o fanerozoico. A era é dividida de acordo com a distribuição dos continentes e os oceanos e como os seres vivos nela se encontravam, com exceção do radiano. O período é a unidade fundamental na escala de tempo geológico e as eras do éon arqueano não são divididas em períodos. A época é o intervalo menor dentro de um período, e os períodos das eras do éon proterozoico não são divididas em épocas. E por fim, a idade é a menor divisão de tempo geológico, e as épocas mais recentes são divididas em idades. O éon radiano. O éon radiano iniciou-se há 4,54 bilhões de anos atrás com as formações dos planetas do Sistema Solar e tem seu fim há 3,85 bilhões de anos. O planeta tinha acabado de se formar e ainda estava muito quente devido ao seu recente acréscimo, à abundância de elementos radioativos e a colisões frequentes com outros corpos do Sistema Solar. Com poucos vestígios geológicos desse éon permaneceram na Terra, não há subdivisão oficial deste éon. Com início há 3,85 bilhões de anos e final há 2,5 bilhões de anos, o arqueano começou a formar as primeiras rochas. O interior da Terra ainda era muito quente e o fluxo de calor 3 vezes maior que o atual. Segundo astrônomos, o Sol era 1/3 menos quente que nos dias atuais, portanto, a temperatura na superfície não era muito diferente das que temos no presente. Poucas rochas formadas nesse éon ainda existem por causa das grandes transformações e retrabalhamento que a crosta terrestre passou. As que ainda estão preservadas são principalmente rochas ígneo-intrusivas e metamórficas. Havia uma atividade vulcânica muito maior e mais intensa que na atualidade. Grandes continentes se formavam somente no final deste éon. Antes, somente algumas pequenas porções de terra conseguiam se unir e formar porções maiores devido à intensa atividade geológica do planeta. A atmosfera era rica em dióxido de carbono e praticamente sem oxigênio. Formas de vida já existiam no arqueano e eram representadas possivelmente por procariontes, organismos unicelulares primitivos. Estas eram as cianobactérias, que existem hoje como os estromatólitos e formavam um tapete acima do sedimento depositado no oceano, e isso ficou preservado até hoje. Micro-organismos eucariontes, que são os organismos em que o núcleo da célula está rodeado por uma membrana, não foram identificados nas rochas que foram encontradas deste éon, mas podem ter existido, porém não ficaram preservadas. O arqueano divide-se em 4 eras. O éon arqueano, entre 3,85 e 3,6 bilhões de anos, fase em que a Terra ainda era muito bombardeada por meteoritos. O paleoarqueano, entre 3,6 a 3,2 bilhões de anos, era em que surgiram os primeiros continentes, mas para o final desta era pode ter se formado um supercontinente chamado Valbarra. Alguns cientistas acham que ainda não haviam placas tectônicas se movendo, mas outros acreditam que elas existiam e que sua movimentação era mais intensa que hoje. Bactérias de 3,46 bilhões de anos bem preservadas foram encontradas na Austrália. O Mesoarqueano, entre 3,2 a 2,8 bilhões de anos. No final dessa era, o supercontinente Valbarra começava a se partir e os estromatólitos proliferavam na Terra. O Neoarqueano, entre 2,8 a 2,5 bilhões de anos, era em que a tectônica de placas pode ter sido bastante similar à de hoje. Há bacias sedimentares bem preservadas e evidência de fraturas intracontinentais, colisões entre os continentes e eventos orogênicos globais. Pode ter surgido e sido destruído um supercontinente, se não vários.
A água era predominantemente líquida e havia bacias profundas oceânicas que dariam origem a formações ferríferas bandadas, depósito de chert e sedimento químico e basaltos na forma de pilolavas, lavas em forma de almofada. O Proterozoico é a fase que ocorreu há 2,5 bilhões de anos. Estendeu-se até 542 milhões de anos atrás, sendo o mais longo na escala do tempo geológico. A palavra proterozoico vem da junção grega dos termos proter, que é anterior, e zoico, que é vida. Assim, é o que precede o surgimento da vida na Terra. É vista como a fase de transição, com a formação de óxido devido ao acúmulo de oxigênio na litosfera, no evento chamado de Grande Evento de Oxigenação, sendo que os principais óxidos formados são o silício e o ferro. As camadas de óxido de ferro formam-se especialmente em torno de 2,5 a 2 milhões de anos, dando origem às formações ferríferas bandadas, as bifes. Nesta fase, há 1 bilhão de anos atrás, também surgem os eucariontes e variados tipos de algas, assim como as algas verdes e as vermelhas. Cerca de 900 milhões de anos atrás, os continentes estavam reunidos em uma massa única chamada rodinha, que acabou se fragmentando no final desse éon, originando os paleocontinentes Laurentian, atual América do Norte, Escócia, Irlanda do Norte e Groenlândia, a Báltica, atual parte centro-norte da Europa, a Sibéria unida ao Cazaquistão e a Gondwana, atual América do Sul, África, Austrália, Antártida, Índia, Península Ibérica, sul da França. É dividido em 3 eras geológicas. A Paleoproterozoica de 2,5 a 1,6 bilhões de anos, que surge os primeiros seres eucariontes e seres pluricelulares, além do aumento da liberação de oxigênio na atmosfera. A Mesoproterozoica, de 1,6 a 1 bilhão de anos, era em que se forma o supercontinente da Rogínia, no Estênico, e a evolução da reprodução sexual. E a Neroproterozoica, que é 1 bilhão de anos a 542 milhões de anos. No final dessa era, termina o Proterozoico, e a longa fase da história da Terra que se chamava até recentemente de Pré-Cambriano. Este nome compreende o conjunto dos 3 éons mais antigos da história do nosso planeta, intervalo que abrange nada menos que 7/8 da história da Terra. O éon Fanerozoico é o tempo geológico atual e abrange os últimos 542 milhões de anos. Está dividido em 3 eras, o Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico. A facilidade de encontrar rochas e fósseis desse intervalo da história é muito maior comparado aos anteriores, o que permite a subdivisão das eras em vários períodos com riqueza de características. Alguns exemplos deste éon foi o aparecimento e evolução rápida de numerosos filos, o aparecimento de plantas terrestres e sua evolução para plantas mais complexas, e o desenvolvimento das faunas modernas. A era paleozoica corresponde a aproximadamente metade do éon fanerozoico, indo de 542 a 251 milhões de anos, e divide-se entre os períodos Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. No início dessa era, os animais eram principalmente marinhos e estavam presentes todos os grandes grupos de invertebrados, como, por exemplo, os moluscos, os trilobitas e os corais. O Paleozoico é marcado por 2 dos eventos mais importantes na história da vida animal. No seu começo, houve uma grande diversificação evolutiva, onde quase todos os filos animais atuais e vários outros extintos apareceram nos primeiros milhões de anos. Já no extremo oposto do Paleozoico, ocorreu a maior extinção da história da vida na Terra, onde aproximadamente 90% de todas as espécies de animais marinhos foram extintas. A Era Mesozoica corresponde ao período de 251 a 65,5 milhões de anos, e divide-se nos períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo. No início dessa era havia um único supercontinente, o Pangeia, que viria a se fragmentar em 2, a Laurásia ao norte e o Gondwana ao sul. A Terra havia passado recentemente por uma grande extinção e a vida começaria a se reestruturar novamente. O clima inicialmente era muito quente e seco,
o que originou vastos desertos arenosos. Mais tarde, durante o Jurássico, o clima tornou-se mais úmido e a temperatura mais amena, estimulando a evolução da vegetação, que por sua vez provocou um grande desenvolvimento dos herbívoros e, consequentemente, dos carnívoros. Essa foi uma era que ficou marcada pelo surgimento, domínio e a prematura extinção dos grandes animais, como os dinossauros, os pterossauros e os plesiosauros. No Jurássico surgem as primeiras aves e no Cretáceo as primeiras plantas com flores. Também foi nesta era que os primeiros mamíferos surgiram e sua ascensão se daria apenas após a queda dos grandes dinossauros. A Era Cenozoica corresponde ao período de 65,5 milhões de anos aos dias atuais. Esta era está dividida em 3 períodos: Paleógeno, Neógeno e Quaternário. É nessa era que os continentes assumiram a posição atual na superfície terrestre. Houve também intensa atividade vulcânica e a formação das grandes cadeias de montanhas que conhecemos hoje, como os Andes, os Alpes e o Himalaia. A Austrália se separou completamente da Antártida durante o final do Paleógeno. A América do Sul e a América do Norte, antes unidas no início do Cenozoico, separaram-se e assim permaneceram por grande parte dessa era, mas posteriormente voltaram a se unir. A união e separação das massas terrestres pode explicar as características únicas na fauna e na flora que encontramos nos continentes. Foi durante o Quaternário que apareceu o hominídeo mais antigo que se conhece, há cerca de 450 mil anos. Há muitas controvérsias sobre quando o Homo sapiens realmente apareceu. Alguns pesquisadores falam em 250 mil anos e outros em 150 mil anos. Mas o que sabemos é que nos últimos 6 mil anos o homem evoluiu de forma muito rápida e intensa, quando já há evidências de linguagem, da escrita e de aglomerações em grupo. Obrigada. Muito obrigada!